Oi, tudo bem com você? Eu espero que sim. O meu nome é Michelle Alves e esse é o Mixed, o podcast pra gente conversar, trocar conselhos e recebermos convidados de vez em quando. É assim, tudo misturado. E o episódio de hoje é com a mulher da voz mais calma do meu feed, dela que pensa demais, se questiona sobre tudo e acredito que tem muita coisa boa pra falar. Por isso que eu convidei ela e seja bem-vinda, Bea Gonçalves. Obrigada, Mi. Tô muito feliz de estar aqui contigo hoje. Eu que tô feliz que tu topou esse convite. Eu acho que eu venho te acompanhando e tô aparecendo no meu feed, assim, do nada. Sei lá, o algoritmo me deu esse presente, de vez em quando essas coisas acontecem. E aí eu comecei a seguir, eu falei, caraca, essa menina, ela é muito parecida comigo em alguns sentidos, só que tu se expressa 1000 vezes melhor. E aí, quando a gente teve essa conversa no off ainda, do convite e tudo mais, e eu pedi pra te falar um pouquinho sobre você e tal, tu comentou que tu é atriz, diretora teatral por formação, e então tu acha que isso te ajuda a, de alguma forma, traduzir as tuas ideias em roteiros, em textos e fazer a parada fazer sentido? Porque, assim, às vezes você tá, falando sobre coisas que eu pensei naquela semana, mas eu pensei bagunçado, sabe? É tipo uma forma de organizar, né, a cabeça, a bagunça de pensamentos. Acho que sim, acho que faz sentido de que a minha trajetória artística me ajude de alguma forma a organizar isso, traduzir isso em palavras, em textos, mas acho que é muito também de um lugar de experiência de calma, assim, né? Eu acho que eu já fui uma pessoa muito agitada e com um pensamento muito bagunçado, e acho que conforme eu fui ganhando mais idade, as coisas foram se acalmando e eu fui tendo mais calma, de fato, para olhar para as coisas de um jeito um pouco mais delicado. Acho que isso foi me ajudando, e o exercício, né? Olhar para as coisas com mais calma, com mais detalhe, tentar colocar isso em alguma manifestação artística, seja texto, vídeo, enfim. Acho que é um exercício que eu sinto também que com o passar do tempo vai tudo se encaixando de um jeito um pouco melhor, assim, do que quando eu comecei, por exemplo. Nossa, explica, ensina, conta como faz, porque eu, no auge dos meus 30, e o povo que tá nos ouvindo sabe, eu continuo surtada. Toda semana eu venho aqui, meu Deus do céu, a minha ansiedade não me deixa fazer isso, eu não sei com o que pensar, enfim, eu sinto que a minha cabeça ela é muito bagunçada. E aproveitando que tu tá falando sobre isso, como que tu acha, qual foi o primeiro exercício, assim, pra ti, ou o que estalo tu teve pra levar a vida com mais calma? Eu até tinha anotado aqui, quando eu tava pensando no que a gente poderia conversar hoje, e eu coloquei viver com calma, porque consumindo teu conteúdo, lendo e ouvindo o que tu tem pra falar, eu sinto muito que é essa coisa de você, seu cachorro, a sua casa, tudo meio que transborda uma calmaria, uma tranquilidade, que eu vou te falar, que muita gente tá me ouvindo, fala que sente isso com o meu conteúdo. Eu falo, gente, vocês não, assim, não, sabe? Se eu sou calma, Bea é um poço de leveza, profundidade, tranquilidade, calmaria, é zen. Tu sempre foi zen, assim? Tu era a menina reggae, por exemplo, na adolescência? Zero. Eu acho que, de fato, eu já fui uma pessoa extremamente mais agitada do que eu sou hoje, e eu acho que ainda assim eu não tenho essa vibe tão calma quanto as pessoas imaginam que eu tenho. Acho que tudo faz parte da construção de organizar uma cabeça extremamente turbulenta e bagunçada, porque a minha cabeça é extremamente bagunçada, ela pensa 1,5 milhão de pensamento por minuto, assim, e eu acho que eu encontrei nessa forma de expressão artística uma forma de acalmar, mas não significa que por dentro eu não seja um poço de ansiedade, tem que fazer isso, tem que olhar para aquilo, enfim. Tu se considera uma pessoa ansiosa? Sou bem ansiosa. Eu acho que já fui mais, mas sou ansiosa, assim. Eu tento não dar espaço pra isso. Daí acho que tá aí a diferença, e acho que é aí onde a arte me ajuda muito, assim, a organizar e dar espaço e limite também
para esses momentos turbulentos, sabe? Antes eu sinto que eu deixava isso tomar conta e me deixava levar e não tinha teto, assim. Hoje eu consigo colocar um teto e falo, eu vou só até aqui e a partir daqui isso vai ter que virar outra coisa. Aí onde entra muito dos textos, assim. Tipo, ou isso vira um texto ou eu vou ter que cessar isso de outra forma, sabe? Uhum. E eu acho que é tão bonito porque tu consegue fazer isso, tipo, traduzir toda essa enxurrada de pensamentos e questionamentos que tu tem na tua cabeça para algo, né, leve, tranquilo, através da arte que tu cria nos vídeos, nos textos, em um lugar que é extremamente barulhento, que é a internet, né? Eu acho que por mais que a gente tente, assim, tipo, eu sempre falo aqui, tu consegue até que, querendo ou não, controlar o que aparece no teu feed. Eu sempre sou daquela de, tipo, sigo menos, mas sigo melhor. Eu tento, sabe, dar aquela filtrada. Eu acho que é muito importante. E eu também tento me autoconhecer no sentido assim, comecei a seguir alguém e essa pessoa no primeiro momento parece muito legal, e ela pode ser uma pessoa muito legal, mas se ela de alguma forma me desperta algum gatilho, não sendo de forma alguma uma culpa dela, sabe? Às vezes é a gente que tá num período X ou Y da vida. Já passei por isso, assim, de pessoas falando, olha, Mi, você tá passando por isso e pra mim desperta algum gatilho, eu adoro você, mas tipo, nesse momento eu não consigo. Cara, tá tudo bem, entendeu? Eu acho que por mais que existam esse controle que a gente consegue ter na internet, como que tu consegue estar ali e tipo, tentar continuar com, sabe, essa calma, essa tranquilidade, ou pra ti é um desafio também e tu pensar, esse texto aqui que eu tô falando com respiros, que eu sinto que tu, né, deixa os respiros e tal, e eu também crio conteúdo, eu sei quanto um segundinho ali de você respirar um pouco a mais pode fazer perder, de repente, a audiência, a pessoa dá um scroll, e na verdade eu me pego, né, ouvindo você às vezes até 2 vezes, assim, porque eu penso, nossa, essa palavra é tão bonita, deixa eu ouvir de novo. E como que, tipo, sabe, isso pega pra ti como também criadora de conteúdo, sabe? Cara, é uma dualidade, sendo bem sincera, assim. Eu tento ser muito fiel ao que eu acredito, artisticamente falando, mas é impossível a gente não ter que lidar com o tal do algoritmo, com a audiência, com o que as pessoas estão ali esperando de ti também, e com querer alcançar mais pessoas. Então, diversas vezes eu me pego nesse lugar do tipo, isso daqui faz muito sentido pra mim, mas e se eu criar aqui rapidinho só um POV, uma coisinha bem rápida que eu sei que vai pegar, será que também não faz sentido também? Enfim, eu vou e volto nos pensamentos. Eu não tenho uma resposta certa pra te dar sobre isso, assim, de exatamente como funciona a minha cabeça e do que eu realmente acredito. Isso vai e vem. Tem horas que eu paro e penso, tipo, faz sentido eu fazer uma coisa um pouquinho mais comercial, porque eu sei que eu vou chegar em mais pessoas e talvez essas várias outras pessoas cheguem no meu perfil e gostem do conteúdo do jeito que eu crio também. E às vezes eu penso, cara, não tô aqui pra isso, assim. Não, eu preciso fazer o que eu realmente acredito. E aí também tem todo o background de uma graduação em artes cênicas que pesa e que eu falo, eu não vou jogar tudo isso fora pra entrar na onda desenfreada de chamar a atenção nos primeiros 3 segundos, sim, sabe? Guria. Então é uma linha tênue. É uma dualidade, é um vai e vem. Tem semana que eu tô muito tipo, não, se não for pra criar algo que eu realmente, verdadeiramente acredito profundamente, então eu não vou criar nada. E tem semana que eu falo, cara, eu preciso postar alguma coisa. Porque daí o algoritmo começa a te pedir isso, né? É meio cruel, assim, né? Então é isso, semanas e semanas. Semanas e semanas. E tu começou a criar conteúdo faz pouco tempo, mas pelo que eu vi aqui, tu também é pós-graduanda em marketing de influência. E eu achei tão legal, porque é uma coisa louca, né? A gente não falava de marketing de influência até, 10 anos atrás, 5 anos atrás. Eu comecei a criar conteúdo há 10 anos e eu lembro como era uma coisa que nem eu sabia o que eu tava fazendo. Tipo, o que vai sair daqui, né? Era puramente um hobby, assim. Quando começou, até que começou a
a fazer sentido, a tomar mais tempo, trazer algum dinheiro, e aí, ok, posso viver disso. Mas até então, sei lá, hoje eu penso que as pessoas que começam, e eu vejo pelo meu afilhado, por exemplo, de 15 anos, assim, e o que ele consome e tal, várias pessoas na idade dele pensam em ser criador de conteúdo quando crescer, sabe assim? Tipo, uma coisa que a gente não tinha. Então, queria te perguntar isso também, assim, de como que foi esse começo pra ti, o porquê que veio essa coisa de começar a criar conteúdo sobre coisas que você pensa, aleatoriedades da sua vida, expor um pouco mais da sua casa, da sua vida pessoal, e como que isso estava ou não ligado a essa pós-graduação e de que forma, tipo, tu trabalha nesse meio hoje em dia, sabe? A pós veio depois, na verdade. Eu me formei em artes cênicas em 2020, primeiro ano ali da pandemia, e era bem o momento que tudo estava acontecendo. Eu, inclusive, estava com um projeto aprovado na Lei de Incentivo à Cultura para me mudar para Portugal e passar um tempo fazendo residência artística. Eu tinha um espetáculo, enfim. E aí, obviamente, tudo foi por água abaixo, pandemia. Passei aqueles 2-3 anos em casa. E aí eu precisei me reinventar, porque enquanto artista eu trabalhava tanto como atriz, diretora de teatro, mas eu fazia a produção de um evento de arte também. E já estava na 3ª edição. E aí eu pensei, bom, as contas precisam ser pagas e eu vou ter que achar uma outra forma de fazer isso acontecer. Foi quando eu comecei a estudar um pouco de marketing e comecei a trabalhar com marketing, primeiro para passar tempo e segundo para dar jeito de segurar as pontas. E no meio do caminho empreendi também, criei uma marca de óculos. Foi aí que eu comecei a criar conteúdo, na verdade, pro TikTok. E a marca foi um baita sucesso por causa do TikTok. A gente vendia muito, era muito desenfreado por conta da criação de conteúdo. Foi aí que eu pensei, cara, isso aí tem um potencial incrível de alcançar pessoas, de fazer vender, enfim. Dei uma mudada de trajetória ali muito rápido, porque eu pensei, ainda que eu curta muito o que eu faço na marca de óculos, eram óculos feitos à mão e tal, ainda que eu curta muito isso, não é escalável, porque eu precisava produzir os óculos e cada óculos demorava em média 3 horas para ser feito, e isso era complexo no dia a dia, e no fim eu percebi que eu gostava mais de vender os óculos e de criar o conteúdo sobre os óculos do que de fato fazer óculos e ser dona de uma marca de óculos. Alguém faz aqui esses óculos pra mim, por Era favor. quase que isso, mas pandemia, era impossível, isso expandir para além da minha casa, sabe? E aí comecei a trabalhar com outros projetos de marketing, fazendo estratégia, comecei a fazer trabalhos como gestora de tráfego e tudo mais. E aí comecei a entrar um pouco mais em contato com a influência. Saí de um ambiente profissional que estava me fazendo extremamente mal e pensei, vou tentar focar em outra coisa. A influência já estava ali no meu ouvido, eu já estava muito de olho nisso. E tava no teu ouvido, tipo, de forma... influenciadores digitais, ou, sei lá, você já acompanhava alguns, gostava? Porque eu lembro que tinha uma época que eu tinha vergonha de falar que eu era influenciadora, porque era uma parada tão banalizada, sabe? Tipo assim, então você é só blogueirinha, ou você é só, tipo, ninguém entendia muito bem e tal. Como é que isso soava pra ti, assim? Como que foi eu pensava isso e por isso que eu me comecei a trabalhar com isso? Eu acho que os criadores de conteúdo, os influenciadores, são coisas diferentes, né? Mas vamos agora nessa conversa botar tudo no mesmo saco, assim. Os criadores de conteúdos e influenciadores, eles tiveram um papel importantíssimo durante a pandemia, né? Eles foram, nossas companhias, nosso entretenimento, um guia, assim, do tipo, cara, uma calmaria, se divertir ou chegar a informações. Nesse momento ali eu já vi, é uma profissão que tem um imenso potencial. Comecei a ver as marcas apostando muito fortemente no marketing de influência. Mas era ainda num lugar intuitivo, quando eu falo, o marketing de influência já estava ali soprando no meu ouvido, assim, sabe? Era intuitivo. De tem um negócio legal aqui que tá acontecendo. Eu acho que eu vejo um grande potencial também no fato de serem pessoas reais, sem grandes campanhas, falando sobre produtos, enfim,
mim, especificamente falando sobre marketing, não sobre a criação de conteúdo, né? Mas, tipo, ligando essas duas figuras, assim. E aí comecei a estudar um pouco mais profundamente isso, quando eu percebi que eu ia ter que mudar de rota, sair desse ambiente profissional que estava me fazendo um pouco mal. E eu pensei, cara, eu vou ter que estar um pouco nesse lugar para entender como esse lugar funciona, para a partir daí começar a querer trabalhar com isso. Não queria ser daquelas pessoas que chega por fora, sem entender o que essas pessoas passam e vivem, e só com teoria, só com a coisa do estudo, achar que eu sabia alguma coisa. Porque, enfim, tem muito essa coisa da vivência, da emoção, e que eu acho que é importante, faz toda a diferença. Quando uma pessoa que tá por fora, que é uma agência, por exemplo, entende ou não entende o criador de conteúdo nesse lugar, assim. E eu falei, preciso estar nesse lugar primeiro para entender como as coisas funcionam. Eu acho que ao mesmo tempo também a internet, né, como eu coloquei, pode ser muito barulhenta, pode ser muito. Você precisa dos 3 segundos de atenção da pessoa, mas é bonito também saber que ela tá ali aberta e tu pode se expressar da forma que tu quiser, assim. Que vai ter uma pessoa, e eu acho que esse que é o mais mágico, que vai gostar do teu jeito de você por ser você, e se tu realmente se mantém naquela coisa de tipo, tudo bem, de vez em quando vai ter um POV, vai ter uma trend um pouco que pode até fazer sentido comigo, mas terão ali aqueles conteúdos mais no teu coração mesmo e que faz sentido pra ti, e existem pessoas que gostam disso, eu acho que essa é a parte mais gratificante. Eu sempre penso assim, e até comento isso com algumas amigas, eu sou feliz que eu, tipo, nunca viralizei demais, assim, sabe? Tipo, eu acho que eu tive poucos vídeos que pegaram muitos views, porque pensa, eu tô há 10 anos criando conteúdo, os meus números não são estratosféricos, né? Mas o que me deixa muito feliz é saber que tem gente que tá há 10 anos aqui. Pra mim, isso é muito importante, e eu acho que poderia dizer que é mais importante do que esse boom, assim, absurdo que acontece. No seu caso, tipo, ok, foi ali 3, 4 vezes a mais do número que tu tinha, ainda assim tu consegue, tipo, responder às pessoas, tu consegue interagir com as pessoas. Uma coisa, tipo assim, do nada você tem 1 milhão e aí, tipo, mas quem são essas pessoas? Eu acho que eu até me sentiria mas com quem eu tô falando, né? Porque só conhece uma fração muito minúscula de um Reels de 1 minuto meu. O que ela espera de mim a partir disso? Eu acho que quando você tem uma construção dentro de ser você, é gostoso, né? E eu acho que eu já tinha essa percepção justamente porque eu vim da arte. E aí eu falava, cara, teoria e prática são coisas extremamente distintas nesse lugar. Viver sendo um artista é muito diferente de tu entender a teoria do que é criar arte, do que é criar uma obra, um espetáculo, enfim. A vivência torna a coisa... São coisas que se faz muito com o coração, querendo ou não, né? Então se torna diferente. E daí foi nessa pegada que eu falei, vou começar a criar algumas coisas. E aí foi onde entrou, querendo ou não, toda a minha bagagem da graduação e da minha vivência enquanto artista, que estava dormindo ali num cantinho, descansando, durante esse tempo que eu só trabalhava com marketing. E aí foi nessa pegada de começar a me entender, tipo, o que eu criaria, como eu criaria, que isso voltou forte. E foi muito legal, porque para além de eu, de fato, entender o que eu precisava entender, enquanto criadora de conteúdo, eu resgatei uma Beatriz artista que estava muito escondida, esquecida ali, e que eu finalmente percebi e passei a respeitar que eu, sem criar, não existo, assim, né? Então, começou nesse lugar e acabou dando certo, assim, as pessoas começaram a gostar, os vídeos começaram a entregar bem. E de quebra eu ainda me encontrei, assim. É sempre muito do nada, né? Tipo, às vezes a gente pensa assim, isso aqui não vai rolar e rola. Era meu perfil pessoal, assim. Mas eu tinha 3 mil seguidores quando eu comecei a criar conteúdo 1 ano atrás. E foi rolando. Deu uma viradona de chave quando eu viajei para Barcelona, porque também a galera gosta de ver viagem e tal. E eu compartilhei muito intimamente, tipo, o meu objetivo de ir para Barcelona, tudo que estava envolvido, como eu estava naquele momento, o que eu estava buscando. E ali eu lembro que
Eu comecei a criar conteúdo, acho que foi em junho. Viajei para Barcelona em setembro, dia 1º de setembro, se eu não me engano. 2, 3 ali, bem no comecinho de setembro, eu tava com 7 mil seguidores. Fui de 3 a 7 até setembro. E a viagem de Barcelona ali durou 24 horas até eu chegar. E os vídeos contando que eu ia pra Barcelona e já falando um pouco sobre a viagem, eu saí daqui com 7, cheguei lá com 12, assim, tipo, em 24 horas. E daí eu saí de Barcelona, voltei com 27 mil. Então, e foi em um mês ali que eu passei em Barcelona. Então a galera gostou muito de ver também o negócio da viagem e tudo que tava, a turbulência que eu tava tentando organizar na minha cabeça de estar vivendo aquele momento lá. Dá super. Eu sei que um vídeo meu meio que saiu da bolha e tá atingindo novas contas quando começam uns comentários muito aleatórios que eu penso, se ela me segue, ela não ia estar comentando isso. Deve dar até a sensação de se sentir um pouco invadida, porque é uma construção ali de você com a tua comunidade, de pessoas que já passaram ali, tipo, contigo, querendo ou não, vários momentos importantes e que já entendem o que tu tá falando ali. Esses dias não, faz uns meses que eu criei um vídeo que pegou 1 milhão e pouco, assim, também foi do nada. E chegou tanta gente num lugar que eu fiquei, tipo, não, tu não tá entendendo o que eu tô falando, assim, tipo, não, calma, não é sobre isso, assim, tem mais um tanto de coisa que eu falo aqui que não é sobre isso que tu tá achando, sabe? Então dá uma assustada mesmo. E vamos falar um pouco sobre viagem, já que tu tava falando e trouxe Barcelona, trouxe essa ideia de Portugal. Isso seria ainda algum plano para o futuro? Tu pensa em, de repente, sei lá, passar um tempo fora? Como é que é essa questão para ti? Penso, total. Na verdade, esse projeto que eu tinha aprovado para ir para Portugal, ele veio de uma viagem também para Portugal que eu passei 2 meses. Eu não sou muito fã de viagem um tanto turística, assim. Eu tento até fugir um pouco desses rolês muito turísticos. Eu tenho muita curiosidade, assim, de saber como as pessoas vivem naquele lugar, como que é a rotina naquele lugar. Uma das primeiras coisas que eu gosto de fazer quando eu chego na cidade é, tipo, ir no mercado. Então, as tuas viagens sempre são um pouco mais longas, tipo, pra ter um propósito ali junto. Normalmente eu fico em Airbnb, então, tipo, eu gosto dessa pegada de viagem com mais calma, assim. Não sair correndo, bater aquele checklist de coisas que tu tem que ver antes de sair daquela cidade, enfim. Às vezes eu recebo umas mensagens, tipo, tenho 20 dias e quero conhecer 7 cidades, o que você acha? Eu falo, não, você até pode, mas tipo assim, você quer minha opinião sincera? Sim, mas eu tenho muita vontade de passar um tempo fora, assim, e acho que provavelmente isso vai acontecer em breve. Já dei umas ensaiadas, assim, e justo pra me preparar, sabe, pra logo arrumar minha malinha e passar pelo menos 1 ano, assim, volto depois, enfim. Ai, que gostoso, e ainda mais, tipo, com o teu trabalho, que pode ser feito de qualquer lugar, Exatamente. Isso é muito legal. E essa é uma prioridade. A pergunta que não quer calar, bichão iria junto? Com certeza, 1 ano, com certeza. Não dá pra ficar um ano longe como, dele, né? não. Não tem como. Eu já sofri quando eu fui pra Portugal, passei os 2 meses, ele não existia na minha vida ainda. Mas esse 1 mês em Barcelona foi muito sofrido longe dele, juro, foi muito difícil. Ele é o teu cachorro, né? Pra quem tá nos ouvindo Sim. e não conhece ele ainda. Ele é o dono da minha casa, na verdade. Eu só obedeço às ordens dele. E tu mora num lugar que eu super falo, assim, que tipo, se um dia eu voltasse pro Brasil, eu moraria, que é Florianópolis. Eu adoro Florianópolis. Eu acho uma boa cidade pra morar. Tu sempre morou aí? Não, eu sou de Balneário Camboriú, na verdade. Morei praticamente minha vida toda lá. Morei um períodozinho em Itajaí, mas eu era muito criança ainda. Daí depois fui pra Balneário e saí de Balneário pra fazer faculdade em Floripa e fiquei. A faculdade acabou, eu fiquei ficando e tô lá até hoje. E o que tu mais gostou em Barcelona? Cara, eu tava falando sobre isso esses dias, inclusive. Pra mim, Barcelona tem uma luz que nenhuma outra cidade tem. É uma luz diferente e eu sou muito apegada à iluminação das cidades, assim. E a primeira vez que eu pisei em Barcelona foi 10 anos antes de eu ter ido ter essa experiência de 1 mês. E foi a primeira cidade que eu pisei fora do Brasil que eu falei, cara, eu moraria aqui. E aí eu voltei 10 anos depois, passei esse mês e muito provavelmente vai ser uma cidade que eu vou passar um período mais longo, muito, muito próximo, eu acho. Que gostoso! Eu acho que já tem coisa marcada e vai vir antes que a gente pense. Eu acho também. Acho que tá perto.
Eu ia te perguntar uma coisa que eu acho que faz muito sentido, principalmente quando a gente tá ansiosa para novas fases da vida. Teve um vídeo que tu trouxe que era sobre novos começos, né? Como que tu adora fazer coisas pela primeira vez. E eu, na verdade, sou, como é que eu posso dizer? Que seja o contrário, mas pra mim é muito difícil fechar ciclos, assim, tipo, pelo menos foi em outras, sabe, assim, acho que hoje em dia a minha terapeuta falaria assim, não, você pode falar que era, porque afinal de contas você fechou vários ciclos ultimamente, mas que agora você tá um pouco mais acostumado. Então, eu tentando aqui me autoanalisar brevemente, foi mais difícil fechar ciclos. E hoje em dia, as coisas novas, elas. Minha terapeuta fala assim: as mudanças sempre te levaram a caminhos melhores, Michelle. Coisa que eu me pego muito, assim, tipo, tento me apegar nessa frase, assim, pra meio que reafirmar na minha cabeça de que, puta, relaxa, sabe? É um novo começo, dá medo, mas, olha lá, olha essa história, veja como foram e como todos esses novos começos foram bons pra você e tal. E aí, esse vídeo que tu tava falando justamente sobre como tu se sente confortável e tranquila e mais, tenta olhar mais pelo lado positivo desses novos começos, assim. Mas, para além disso, até esse momento que de repente você passe um ano em Barcelona, existe um processo. Acredita que dá para aproveitar o processo? Ou expressa do que calmaria nesse sentido? Eu sou uma grande fã dos processos. Eu acho que eu tenho pouca ansiedade para chegar no fim da questão. E talvez isso esteja muito relacionada com o meu medo em relação à finitude das coisas. Por mais que eu goste dos começos, eu tenho muito medo das coisas que acabam. Eu tenho muito medo de perder as coisas que eu tenho. Então, se tivesse como só começar novas exato. coisas, né? Tipo, botar tudo embaixo da asinha e vai se acomodando aqui. Sim, então tem esses dois pontos, assim. E eu acho que, inclusive, essa coisa de gostar de começo já foi um grande problema pra mim. Hoje tá mais equilibrado, mas eu já gostei tanto de começar coisas que eu facilmente desapegava pra começar. Tipo, novas coisas, assim. Novos hobbies, novas profissões, novas relações, amizade, enfim, tudo, assim. E hoje tá mais equilibrado. Eu gosto dos novos começos, mas eu também tenho um grande apego e valorizo muito as coisas que estão na minha vida e que eu não quero e não vou perder de jeito nenhum. E acho que isso tá muito relacionado a aproveitar cada partezinha do processo. Então, por exemplo, até chegar a Barcelona, vivo intensamente cada dia que eu tô aqui. E depois, antes de voltar de Barcelona, aproveitarei cada dia intensamente antes de voltar pra cá. E eu acho que é justamente nesse lugar do tipo, eu não quero muito pensar em quando vai chegar o momento de finalizar esse negócio aqui pra começar um novo, sabe? Eu, às vezes, recebo umas mensagens, assim, de pessoas que, tipo, não viajam, não colocam algo em prática. E isso é mais comum, infelizmente, do que eu gostaria, mas de receber assim, eu tenho medo de fazer o intercâmbio, por exemplo, que é algo uma pauta que eu trago bastante, porque e depois, sabe? Então a pessoa, tipo, ela nem vai, ela nem se coloca nessa experiência, ela não vive nem o processo do antes, mas nem nada, porque ela tá muito preocupada com o depois, com, tipo, como eu vou ficar quando isso acabar, e não vai ser mais dolorido do que gostoso, então eu prefiro nem viver. É louco, né? É louco, mas eu já passei por isso algumas vezes também. Quando eu era mais nova, assim, adolescente, eu pensava nessa possibilidade de fazer um intercâmbio e eu tinha essa mesma sensação. Do tipo, tá, mas e aí? Eu vou me apegar num outro lugar, em novos amigos, em uma nova família, e aí como é que vai ser? Porque é muito doido tu começar uma coisa com já data de validade, né? Tipo, isso vai começar tal dia e vai acabar tal dia. E tu sabe que vai acabar. Então eu tinha essa tensão, hoje eu já não tenho mais tanto, assim. Acho que justamente por focar em, tá, vamos viver isso daqui enquanto tiver que viver, sabe? Total. Eu acho que pra mim, eu sou uma pessoa um pouco controladora de formas diferentes. Pra mim já é muito bom saber o dia que vai acabar. Louco? Porque eu fico tipo, eu sei que vai acabar tal dia, então eu preciso aproveitar muito até lá, assim. Faz sentido. Sabe? Faz E aí, sentido. tem várias camadas, porque daí a gente começa a tipo, eu preciso aproveitar ao máximo, mas o que é aproveitar ao máximo? Parece que a gente nunca tá aproveitando ao máximo. Eu vivi isso agora, quando minha mãe tava aqui. Eu lembro que eu mandei um áudio pra uma amiga falando: Meu Deus, eu sei que ela vai embora no sábado, mas parece que a gente não tá conseguindo fazer todas as coisas que eu queria fazer, ou tipo,
Parece que eu fui dormir uma noite pensando assim, sei se meu dia com a minha mãe foi tão legal pra ela. Porque, tipo assim, eu tava muito preocupada no aproveitar. E aí parece que, tipo, é muito difícil essa coisa de viva o presente. Você tá vivendo o presente, mas parece às vezes que o presente não é suficiente, sabe? Tem uma sensação doida sobre isso, até quando a gente coloca numa perspectiva de vida, né? Essa coisa do quando tu lembra que vai acabar, e aí te dá uma angústia misturada com uma ansiedade, com uma vontade de, sei lá, pular de bungee jump pra falar, meu Deus, eu tô aproveitando isso daqui, sabe? Exato! Outro dia uma menina falou no TikTok uma coisa assim, era tipo, ai, se você tem 30 anos, pense que você só tem. Você provavelmente viverá no máximo 50 próximos verões. E eu falei, sai daqui, sabe? Tipo, se você coloca em uma perspectiva de verão, 50 verões parece muito pouco. É angustiante. A gente sai desse episódio mais zoado do que a gente entrou. Eu tirei toda essa calmaria agora. Aí tu não sabe se tu quer aproveitar ao máximo todos os verões ou se isso te trava do tipo, meu Deus, o tempo tá passando, né? Exato! Nossa, a vida é muito doida. Eu ficaria falando contigo aqui mais muitos minutos, mas eu queria entrar agora no quadro final do episódio, que é o hashtag Me Ajuda, onde as ouvintes mandam e-mails ou DMs lá para @mixt.podcast. Inclusive, você que está nos ouvindo, se ainda não segue o Mixt no Instagram, vai lá seguir, lá a gente troca uma ideia, vocês podem me mandar DM, e elas mandam aí um pouco do que estão vivendo, às vezes me pedem pra tentar arrumar a vida delas, às vezes elas só me contam uma fofoca, mas o de hoje, o assunto tem a ver um pouco, o assunto do e-mail tem a ver um pouco sobre influência e como tu também agora tá trabalhando nisso, criando o teu próprio conteúdo, mas também ajudando outras criadoras. Isso eu sei do off, não foi algo que tu comentou, mas se tu até quiser trazer um pouquinho, de repente, durante teu conselho, eu sei que você faz isso, eu acho que seria uma boa, e aí eu escolhi esse e-mail, que eu não li ainda, pra gente aconselhar. Gostaria de te pedir a sua opinião sobre uma dúvida que sinto há algum tempo e não sei como chegar a uma resposta. Sonho em fazer um intercâmbio para estudar inglês em outro país desde a minha adolescência, mas por ser algo caro, acabei fazendo em 2018, com 21 anos, um ano de au pair na Alemanha. Essa experiência mudou completamente a minha vida. Au pair, para quem está nos ouvindo e até para Bea, é uma experiência onde você é babá, basicamente. Eu fui au pair nos Estados Unidos em 2015, você viaja, mora com uma família e cuida das crianças dessa família. Não permaneci no país, pois sou bem apegada à minha família e também nunca foi uma vontade tão grande de viver em outro país. Para mim, valia a experiência. Voltei para o Brasil em 2019 e desde então vivenciei muitos altos e baixos. Entre eles, um au pair para os Estados Unidos que não deu certo por conta da pandemia. Mas em todo esse tempo, uma coisa nunca saiu da minha cabeça. Quero muito viajar. Anseio tanto por viajar, colecionar experiências, vivências, enfim, e também compartilhar isso de alguma forma. Então, em junho de 2022, comecei a me planejar para fazer aquele tão sonhado intercâmbio para estudar inglês. Um curso de inglês geral de 1 mês em Londres. Porém, a Libra é caríssima e eu não queria somente fazer o intercâmbio e voltar para o Brasil. Gostaria de fazer pequenas viagens de bate-volta de Londres para outras cidades próximas e quando terminasse as 4 semanas de intercâmbio, eu gostaria muito também de conhecer Edimburgo e quem sabe aproveitar para voltar para a Alemanha também por alguns dias. É o que eu tenho planejado na minha cabeça, mas isso tudo só aumentaria ainda mais o orçamento. E eu já estou há 2 anos poupando e investindo dinheiro para esse sonho, abrindo mão de muita coisa agora no presente. Paralelo a isso, eu sonho há muitos anos também em começar a criar conteúdo de viagem. Eu brinco que o trabalho dos meus sonhos seria ser influenciadora de viagens, mas já pensei muitas vezes, não sei se é possível viver com... Acho que estou sonhando demais. Porém, é algo que eu tenho muita vontade de fazer, mas eu não sei nem por onde começar. Já pensei inúmeras vezes em começar aos poucos, com o que dá ao meu alcance. Eu moro no Rio Grande do Sul, pertinho de Gramado, Canela e região do Vale dos Vinhedos. Eu adoro ir para esses lugares, então já teria bastante coisa para mostrar. Porém, tudo isso demanda tempo e dinheiro, e eu precisaria conciliar com o meu emprego atual, pois eu vou precisar bancar tudo para mostrar aos outros. E é aí que entra a minha dúvida: será que eu postergo meu sonho do intercâmbio para mais alguns anos e começo a focar em criar algum tipo de conteúdo de viagem por aqui mesmo? Ou será que eu foco em fazer logo meu intercâmbio, que também é muito importante para mim, e me dedico a ficar mais um ano e meio poupando e investindo dinheiro para isso, continuando a abrir mão de muita coisa agora no presente. E outra coisa que eu penso muito também é como vou querer ser uma influenciadora de viagem se eu levar em média 2 ou 3 anos para realizar uma viagem.
E também eu penso que para me tornar uma influenciadora eu precisaria aprender muita coisa, pois hoje eu não tenho noção nenhuma. É simplesmente investir em algum curso, alguma coisa para aprender algumas coisas básicas para começar. Enfim, desculpa o textão e espero que você tenha alguma opinião. Não tenho só a minha opinião como de Beta. Temos muitas camadas aqui neste meio. Sonhos misturados com sonhos e sentir aqui sua vontade, seu desejo. Gata, eu não falo o nome das pessoas aqui, então vamos chamar ela de... O que você achou disso tudo? Nossa, eu fiquei também ouvindo e imaginando tudo que tá passando dentro da cabeça e do coração dessa pessoa, porque é muita possibilidade ao mesmo tempo, né? Eu sentia tipo uma ansiedade, assim, no texto, sabe? Uma coisa de, meu Deus, parece que se não for assim, não tem outro jeito. E eu não sei necessariamente se tudo na vida precisa ser isso ou aquilo, assim. Se não dá pra encontrar um meio do caminho combinando todas essas coisas, né? Até porque nenhuma dessas coisas começou ainda. Então, talvez começar alguma dessas coisas seja tomando a decisão de ir para esse intercâmbio ou tomando a decisão e, de fato, começando a criar conteúdo. Não é um caminho possível, assim, né? A gente falou mais cedo sobre a diferença de ser... A gente falou que existe, né? A diferença entre ser influenciadora e ser uma criadora de conteúdo. E agora, daí, eu já aproveito aqui pra gente destrinchar um pouco mais isso, assim, num sentido de... A influência, ela é uma consequência de criar conteúdo. Então, começar a criar conteúdo com o objetivo de influenciar, sei lá, é diferente, são caminhos diferentes. Então, quem sabe, na minha percepção, criar conteúdo tem que ser algo extremamente do coração, assim, extremamente do tipo, tu tem que gostar de fazer isso tem que estar muito ali no teu dia a dia, num sentido de tipo, cara, eu tenho vontade de mostrar isso que eu faço, isso que eu penso, isso que eu sou, e aí lá mais pra frente isso pode se tornar uma influência, assim. Então, quem sabe seja um primeiro passo começar a criar conteúdo, e para isso a gente não precisa necessariamente de grandes equipamentos e grandes viagens e uma imensa produção, né? Isso pode começar indo ali no... Ela falou que mora num lugar incrível, inclusive, né? Ali, Super, Gramado, Canela, super. enfim. Exato. Então, isso pode, sim, começar indo ali nas várias coisas, vários parques que tem em Gramado, enfim, atrações, e compartilhar isso com a comunidade que ela já tem, que são provavelmente nesse momento de pessoas próximas, amigos, família, enfim, pessoas da cidade. Que são os seus primeiros fãs, assim, né? Eu lembro quando eu comecei, assim, que era minha mãe, minhas primas e as amigas que mandavam e tal. Isso, e aí, quem sabe, começando, ela vai entender se faz sentido ou não, se ela gosta de criar conteúdo ou não, porque esse é o primeiro passo, de fato, para depois tu entender se te atrai trabalhar com isso profissionalmente, se isso te atrai a ponto de tu querer influenciar outras pessoas e juntar isso a trabalhar com outras marcas, enfim. Penso isso, talvez um meio do caminho, começar de alguma forma, tomar alguma primeira decisão, mesmo que um passinho pequeno, para entender se faz sentido na vida dela, sabe? Total, total. Eu acho que é o que a gente estava falando, né? Mesmo que ela ainda tenha colocado que ela não sabe nada sobre ser influenciadora, tem muita coisa que ela vai aprender errando, e até hoje isso acontece comigo. A prática, ela vai ser bem diferente do que ela vai ler nas coisas que ela encontrar, enfim, tá cheio de conteúdo também gratuito por aí. Eu acho que esse também já é um primeiro passo legal. Talvez não seja publicar o primeiro vídeo, mas ir testando e gravando sem aquela pressão de preciso fazer isso dar certo, né? Eu lembro como eu gravei várias coisas antes de publicar o meu primeiro vídeo, porque parecia que me tirava aquela pressão de, isso aqui tem que ficar bom e tal, e a gente... Então, talvez tirar essa pressão, assim, e a gente sabe como... Eu sempre falo, né, que eu sou a minha chefe e eu sou a pior chefe que eu já tive, porque a gente é muito perfeccionista, é muito cobrança e tal, 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 então... Minha dica seria começar de um jeito leve, não querendo já ser aquela influenciadora que vai ganhar a viagem inteira paga, porque isso é uma fração do que acontece nos milhares de contas de conteúdo de viagem. E eu acho que você não precisa ser boa para começar alguma coisa. Você começa o negócio para ficar boa, né? Você começa o negócio para praticar, para uma hora você, tipo, entender. Até porque de repente agora você nem sabe exatamente como que você quer criar conteúdo, né? Tipo, a Bea tem um jeito específico dela de criar conteúdo, eu tenho o meu jeito de criar conteúdo. A gente sabe o que viraliza, entre muitas aspas por aí, mas a gente também
não consegue fazer igual e não quer fazer igual, então ela também acho que vai se encontrar, né, nisso, assim, de tipo, o que eu quero, que tipo de conteúdo eu quero criar e tal. E eu acho que não é uma coisa que você precisa escolher uma ou outra, né, eu acho que esse primeiro passo ali de testar alguma coisa, de colocar alguma coisa em prática, já é muito válido. Lembrando também que é um puta trabalhão, então assim, não quero que você gaste o seu mês de intercâmbio que você tanto sonhou, criando milhões de conteúdo porque você quer, tipo assim, sabe? Eu vejo como demanda isso no dia a dia e como, de repente, tipo, eu hoje em dia consegui encontrar um balanço nas minhas viagens em gravar esse dia, mas não vou gravar esses dias, porque não dá pra você aproveitar 100% quando você tá criando alguma coisa. Então eu também não quero que ela se frustre no sentido de, puta, daí eu não aproveitei, também não ganhei os seguidores que eu queria, não foi exatamente como eu queria. Sabe, eu acho que é importante fazer para botar o pezinho no chão e o que é muito importante para mim nesse momento. Não preciso abrir mão de nenhuma das escolhas, mas consigo fazer aos pouquinhos. Se o intercâmbio é teu sonho, no sonho. Se criar conteúdo também é teu sonho, criar a partir de agora. Eu acho que é isso, assim, não tem que escolhas muito bruscas para fazer. Eu acho que é começar aos poucos, né? É tipo aproveitar o processo, que nem a gente tava falando. Exatamente. E eu ia falar justamente isso, assim, também. Exatamente como tu falou. Eu acredito muito nessa coisa do estudar, do aperfeiçoar. Mas talvez quando a gente vai começar uma coisa nova, talvez não apostar todas as fichas nisso, né? Porque a visão que a gente tem de um criador de conteúdo e a realidade que é, de fato, criar conteúdo são coisas extremamente diferentes, assim. E só vivendo tu vai entender se isso faz realmente sentido na tua vida ou não. E aí, quem sabe depois, sim, estudar um pouco mais, aperfeiçoar um pouco mais, até pra não cair nessa onda de perder a tua autenticidade, né? Porque o que mais tem hoje na internet é gente replicando conteúdo. E acho que sim, acredito, e acho muito difícil eu mudar a minha ideia de que a autenticidade, tu ter o teu diferencial, assim, é o que vai te levar mais longe, sabe? E isso não tem nenhum lugar que vai te ensinar a fazer isso. Tipo, absolutamente não tem. E muitas vezes você encontrar o que é autêntico para você, qual que é o seu formato e tal, leva tempo, né? É comum que no começo você fique tipo, não sei se é exatamente isso que eu quero, mas é por isso que eu acho que não ter essa pressão e tentar levar todos esses planejamentos de uma forma mais leve seja sei lá, o melhor caminho, assim, sabe? Tipo, se divertir no processo. Eu acho que você já tem o seu trabalho, você já tem as suas preocupações da vida que todos nós temos. Não tenta arranjar mais uma ou duas aí pra te deixar maluca, sabe? Tenta, tipo, vai com leveza e eu acho que esse seria aí os nossos melhores pitacos em relação ao que você tá vivendo. Espero muito que tenha ajudado. Depois me manda uma devolutiva aí, se fez algum sentido. Se começar a criar conteúdo, manda pra gente também o @. E é isso. Se você quiser mandar o seu pedido de conselho, manda para podcastmixt@gmail.com ou então na DM do @mixt.podcast. Bel, muito obrigada! Eu amei essa conversa. Eu que te agradeço. Foi tudo! Foi muito legal. Foi ótimo. Fala para as pessoas que estão nos ouvindo como que elas podem te achar. Elas conseguem me achar tanto no Instagram quanto no TikTok e o meu @ é gonçalves.ba. Gonçalves sem ser cedida, né? Goncalves. Eu vou também postar aí uma fotinho no @mixt.podcast te marcando e aí fica mais fácil da galera te achar. É isso, se você ouviu até aqui, muito obrigada. A gente se vê, ou melhor, você me ouve na próxima Mixt Feira, também conhecida como quinta-feira. Um beijo e tchau!